alegria, nosso coração se enche de emoção, poder trazer o nosso alimento carregado de história, carregado de resistência, carregado de amor para partilhar aqui e para dizer que essa é uma luta e que essa luta é uma luta em defesa da vida, em defesa da terra e em defesa dos nossos territórios. Que alimentar é um ato político. E sendo um ato político, a gente faz esse ato ao produzir o alimento saudável, mas nós queremos que esse nosso alimento chegue nas mesas de todo o povo trabalhador. Por isso nós falamos que é preciso de políticas públicas que faça com que o alimento de qualidade saudável chegue na mesa de todo mundo, que a gente quer produzir para alimentar os corpos da classe trabalhadora que produz tanta riqueza nesse país e que a grande maioria passa fome. Por isso é essa alegria dessa tarde de hoje, nós poder comer uma banana, um mamão, tomar um cafezinho, um suco. A Semana da Agroecologia, a segunda Semana da Agroecologia, ela foi pensada de maneira horizontal e coletiva. É um evento construído com muitas mãos, muitas instituições envolvidas, né, tanto governamentais como sociedade civil. E a importância do evento é realmente você aproximar essas experiências, né? Vieram muitas pessoas de vários locais do Mato Grosso e isso faz com que a gente aproxime mais dessas experiências. E essas pessoas também passam a ter um espaço, uma voz, né, nesse contexto de luta, de resistência que envolve também a agroecologia. E chamam essas commodities de alimentos. E nós sabemos que se o agronegócio produzisse alimento, Cuiabá nunca seria chamada capital bosquina. Então, por isso que para nós do movimento agroecológico é muito importante estar aqui, viu, Lodium? Com muito orgulho que a gente vem e ajudou e contribuiu para que a gente chegasse à Semana da Agroecologia, para mostrar que nós temos alimentos agroecológicos no Mato Grosso, apesar de toda a mídia, de tudo que vem contra nós, mas nós podemos estar, né, dizendo para o mundo que Mato Grosso tem agricultura familiar, e tem povos indígenas, e tem povos quilombolas, e povos comunidades tradicionais. Para que ela se tornasse realmente legítima, orgânica e horizontal, nós pensamos rodas de conversa em diversos municípios do estado de Mato Grosso, a fim de colher as impressões, as expressões, os elementos essenciais para a construção da segunda Semana da Agroecologia. Dessa forma, nós pensamos os espaços da feira, né, ou das feiras, a feira de troca de sementes, a feira de produtos agroecológicos e da produção orgânica, como uma espécie de consubstanciação ou concretização dessas expressões. Então, eu me chamo Valdeir Souza, eu faço parte da direção estadual do MST Mato Grosso, né? A segunda semana já era uma proposta a qual o movimento fazia parte dessa organização desde o início do processo, assim como a gente ajudou a construir a primeira Semana de Agroecologia, que foi no ano de 2021. Então, a gente começou a construir a segunda Semana de Agroecologia junto à Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, a JURA UFMT. Através da Semana de Agroecologia e da feira, a gente consegue mostrar para a sociedade, principalmente para as pessoas da cidade, né, que esses territórios da reforma agrária e dos povos e comunidades tradicionais, eles são, de fato, o que produz o nosso alimento, né, que está na nossa mesa. Então, sem essa produção desse pessoal dos camponeses e camponesas, a gente não tem comida na nossa mesa aqui na cidade. Então, por isso que a gente traz momentos como esse da Semana de Agroecologia e da Feira Estadual da Reforma Agrária,
para que a sociedade também reconheça e valorize também esses produtos que são saudáveis, agroecológicos e que respeitam, além de tudo, a vida. Aqui a gente tem hoje pessoas de camponeses e camponesas, né, de todas as regiões do Mato Grosso, desde a região Araguaia, Norte, Noroeste, região Sul, Sudoeste e Baixada Cuiabana. Então a gente tem uma representatividade total do nosso estado, com os camponeses e camponesas do MST, né, que a CPT acompanha e que outras organizações e movimentos sociais, o CIMI, também está atuando aí no campo e que está trazendo toda essa representatividade aqui para a nossa Semana da Agroecologia, juntamente com outras organizações, institutos e etc. E a feira, para nós, vem mostrar a importância do quanto é importante esse trabalho da reforma agrária, do movimento, para a sustentabilidade da vida, né? Porque sem essa produção orgânica, sem esse cuidado que tem a relação dos trabalhadores do campo com a terra, não há sobrevivência. Porque se você coloca agrotóxico, veneno, você vai matando a família aos poucos, vai matando a vida aos poucos. Não é só a vida do ser humano, que é um tipo de vida que sobrevive na Terra, mas de todo o planeta, de todo o meio ambiente, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de deserto, que há um esquecimento, principalmente no estado de Mato Grosso. Essa feira para nós ela é muito importante por causa que a gente vem divulgar os nossos produtos da agroecologia, né? Então essa feira para nós é um jeito que a gente consegue divulgar os nossos produtos junto com a Rota Caminho da Agroecologia, que vem de Comodoro até Cuiabá. A importância da gente estar aqui é porque é uma coisa tudo orgânico, né? Tudo feito pelas nossas mãos mesmo, né? Tudo rural. Tem que repetir mais vezes, continuar. Não só uma vez, porque assim, né? Foi só uma vez esse ano. Ou enquanto as mulheres estão sempre tendo, né? A gente está sempre participando. Mas tem que ter mais vezes esse conjunto de encontro das mulheres batalhadeiras, ruralistas. Dessa feira é o conhecimento, é o ver como que é importante a gente estar na agricultura familiar. Porque antigamente a gente faz as nossas feirinhas, tudo, mas a gente não tem uma formação que nem a gente está tendo aqui, um convívio social. Então está tendo, eu vou levar para o meu município esse convívio social, esse aconchego, né, de estar junto com outras agricultoras, com as nossas amigas indígenas, né, conhecendo o trabalho delas. Nesse sentido que a gente fortalece essa ideia da feira, porque a feira é uma das principais ferramentas de diálogo entre o campo e a cidade. Historicamente, da cultura do povo, a feira é os agricultores poderem mostrar o seu produto, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu esforço e esse vínculo, né? O campo, as pessoas estão plantando, mas é para alimentar uma população, inclusive, obviamente, a população urbana, mas que a população urbana também entenda de onde vêm esses produtos, qual que é a importância desses agricultores, desses trabalhadores, né? Então é um diálogo entre trabalhadores do campo e da cidade. Além dos produtos, né, in natura e também dos produtos processados que foram comercializados nesses dias, nós pensamos também as mesas temáticas, as rodas de conversa. A Semana de Agroecologia, né, foi composta de várias atividades. Dentro disso a gente teve as mesas que foram debatidos temas como mulheres, né, a água, emergência climática. A gente também teve as rodas de conversa, juventudes, mercados institucionais, produção orgânica. Todas essas compuseram, né, e a programação, além de outras atividades que foram surgindo durante o evento, né, a própria feira, né, estadual da reforma agrária foi um componente importante aí e de mobilização, né, na região central de Cuiabá. E a gente teve rodas muito ricas e que eu acho que trata os temas de uma forma muito popular e fácil da gente entender.
A gente teve rodas que falavam sobre agroecologia, cultura, mas também sobre o trabalho na terra e sobre as comunidades. A gente tem discussões que são voltadas para a reforma agrária, mas que também envolvem todas as questões da nossa sociedade, como viver bem, saúde, economia, nutrição. Então você pode aprender tudo num evento só e que fala de uma forma muito simples para que todos possam entender. Então, essas oficinas e mesas temáticas, elas também representam aquilo que foi discutido em alguma medida nas rodas de conversa. Então, essa Semana da Agroecologia também ela tem sido um espaço plural das diversas etnias, raças, gêneros e grupos sociais. Aqui na semana a gente também vai ter um momento da troca de sementes. Sementes crioulas, mudas, que é importante porque a vida nossa, né, tudo é a partir da semente. Então a gente traz esse momento de reflexão e também de valorização da semente crioula, que a gente fala que é aquela semente livre de transgênicos, de agrotóxicos, a semente natural mesmo, que passa de geração em geração. E que para que a gente está necessitando esse resgate de algumas sementes, que algumas já se perderam. Então o momento da troca de sementes, ainda mais que agora hoje a gente está com essa representatividade de todos os lugares do estado, vai ser um momento muito importante até para a diversidade da produção, né? Diversificação da produção de alimentos com sementes crioulas, mudas, ramas, enfim. É tão importante porque ali a gente se encontra vários agricultores e agricultoras que cultivam as suas sementes, né? Com a experiência de conservação, né? Então ali a gente passa o conhecimento da gente e também recebe conhecimento de outras experiências. É muito certo que quando a gente cuida das sementes, a gente está cuidando da vida, da perpetuação das espécies. O trabalho da agroecologia, o trabalho que a gente tem com as sementes, nos garante a soberania alimentar. Também a liberdade de a gente ter as nossas sementes, não depender de ficar comprando, né, as sementes modificadas lá, transgênicos, essas coisas que em vez de, né, de melhorar, de melhorar para a vida, é uma concentração de poder. E além de não ser semente mais crioula, semente, né, de milhares de anos, que a gente traz desde os nossos antepassados. Eu acredito muito que a palavra ancestralidade, ela nos remete a algo que é fundamental. A gente sempre associa ancestralidade à raiz. E eu digo sempre assim que são as raízes, né, quanto mais profundas, que nos mantêm em pé. E esse diálogo entre povos indígenas, comunidades tradicionais, né, que nos remetem à ancestralidade não só na dimensão da espiritualidade, mas a dimensão da prática de produção, que também é espiritualidade, né? Porque a gente sabe que muitos povos, inclusive, têm todo um rito, seja para plantar, seja para colher. Então, trazer essa espiritualidade que permeia, né, o ato de plantar e de colher, né, nos remete à necessidade de continuar construindo esses diálogos, né? Ou seja, uma perspectiva da realização de semanas, de aprofundar, inclusive, esse diálogo com a sociedade, eu acho que é que nos remete não só a valorizar esses espaços, mas fortalecer o vínculo com essa ancestralidade que nos permeia. A mensagem que eu deixo: o produto orgânico, ele é saudável, ele é um produto que não tem veneno, porque o veneno mata. Então, vamos ver se a gente consegue fechar um quadro com nossas organizações de pessoas para mostrar para a sociedade que o veneno mata. Que tem que ser orgânico mesmo, tem que ser natural. É um alimento saudável, é um alimento, sabe, que não tem agrotóxico, tudo natural. E já está aparecendo muitas doenças. Então, a gente tem que procurar tudo que for mais natural, plantação, ervas medicinais. A agroecologia, ela vem mostrar isso para a sociedade, que há uma maneira diferente de produzir sem precisar agredir essa mãe terra, os rios, que é o nosso sangue, com tanto veneno, com tanto agrotóxico, com muito fogo, né? O futuro da humanidade depende de cada um e cada uma de nós. O primeiro ponto e fundamental é o desafio das emergências climáticas que nós estamos vivendo.
A gente não tem mais muito tempo para continuar acabando, né, com a natureza enquanto sociedade do jeito que a gente está fazendo. E os modelos de produção de alimentos que nós temos hoje, os modelos de industrialização que nós temos hoje, né, eles não têm respeitado, né, a natureza, e nós temos recebido a resposta da natureza com a mudança do clima, né, com os grandes eventos climáticos, né, com os grandes desastres. E nós sabemos que nós não podemos mais seguir nesse caminho, né? Então, a agroecologia ela se apresenta como essa transformação, esse modelo que tem realmente todo esse potencial, né, de respeitar os processos da natureza, os ecossistemas, os biomas, e precisamos seguir com esse processo, né, pensar na nossa alimentação, né, pensar numa alimentação mais natural, mais saudável, para que a gente consiga também se transformar, né, transformar essa nossa relação com a nossa saúde, com a natureza. Então eu creio que a agroecologia é o caminho para que a gente consiga fazer tudo isso. E também discutir, né, assim, relações sociais mais saudáveis, né, contra o machismo, contra a homofobia, contra o racismo, né? Porque assim, onde tem essas coisas não tem agroecologia, né? A agroecologia ela tem que também caminhar de mão dada com todo esse movimento de respeito à diversidade humana, né? Respeito às pessoas, à natureza, aos processos naturais, à nossa saúde. Até citando Paulo Freire, eu acho que a agroecologia e a produção orgânica, elas são uma espécie de esperançar. Existe um verbo, né, esperançar, de Paulo Freire, e eu acho que a nossa juventude, ela vem num momento de crise, né, de uma emergência climática que coloca pra gente o fim do mundo. E quando a gente pensa no fim do mundo, a gente desiste de acreditar num futuro melhor. E a agroecologia é essa proposta de um futuro melhor. E esse evento é uma proposta de um futuro melhor, não só pensando na terra ou na cidade, mas na educação e em todos os outros pontos que a gente ainda tem a ganhar. Eu levo isso para o meu grupo, que a gente pode acreditar num mundo melhor, num futuro melhor, e que a terra tem sim chances de daqui 100 anos tá com, não sei, é um sonho, sabe? Aquele sonho utópico que a gente tem de construir um mundo melhor é possível. E através de muita luta e resistência popular. A Semana da Agroecologia, a intenção é que ela tenha uma continuidade, assim como já aconteceu a primeira, agora nós temos esse esforço da segunda. De toda forma, sempre parte de um esforço coletivo, né? É a unidade da luta que faz com que atividades como essa aconteçam. E enquanto a gente tiver um país desigual, um estado desigual, um estado onde o agronegócio cada vez mais domina os territórios, atropela os territórios, infelizmente tanto impacta a natureza quanto as pessoas, a vida das pessoas. Tem gente perdendo a vida, assim como a natureza tem perdido as sementes, seja os incêndios, seja a crise climática. Então, quando você tem uma situação tão grave dessa acontecendo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, provavelmente a luta ela vai continuar. E a gente vai continuar construindo alternativas, construindo eventos, mas que não são eventos em si só, são processos políticos, né, que o movimento constrói, mas não só o movimento, junto a essa diversidade de atores políticos que buscam incidência na sociedade. Mas para a gente mudar alguma coisa, mais do que ser ouvido pelos governos num evento, numa mesa ou numa ação específica, nós temos que mobilizar a sociedade. Então o principal é a gente dialogar com o povo. E a gente sabe que nos centros urbanos é onde está grande parte da população pobre, assim como no campo, mas é nos grandes centros urbanos que muitas vezes a gente vai conseguir dialogar com uma massa da população e cada vez mais avançar no processo de conscientização. E é nisso que o movimento acredita. A gente acredita numa luta em busca da transformação social. A gente quer uma outra sociedade possível. E só vai ter uma outra sociedade possível se a gente conseguir uma forma de dialogar com a natureza, de conseguir produzir alimentos, que é uma necessidade humana, mas com respeito à natureza. E a gente sabe que isso é possível. Mas só é possível quando a gente, de fato, conseguir ter
o Estado, o agente público, aquele que deveria estruturar o modelo de produção, que ele esteja voltado para essa população. Ou seja, a gente está falando de, em vez do Estado investir em políticas agrícolas como do agronegócio, que desmata, que pensa apenas no capital financeiro, no acúmulo de dinheiro, que a gente tenha esses recursos voltados de fato para a produção de alimentos, para a produção e reprodução da vida dos trabalhadores, que seja um processo onde a gente invista na vida das pessoas, para que as pessoas vivam bem. E é nisso que nós acreditamos, nessa transformação social. E para a gente chegar lá, a gente só chega lutando. A gente entende que o nosso papel do Movimento Sem Terra é lutar por terra, porque no histórico do Brasil, desde o processo de colonização desse país, a terra sempre foi central nas lutas e ela sempre continua no domínio das elites. Então é um elemento central de qualquer transformação no nosso país, de qualquer processo de fato avanço da democracia, é a gente conseguir avançar no processo de democratização da terra, dar acesso à terra aos trabalhadores.